Então, não pense como você. O problema da pessoa que não é narcísica a esse ponto é que ela pensa como uma pessoa empática, que assume responsabilidade e tal. Então, ela não consegue processar a realidade daquela bizarrice. Porque é tão bizarro. Como que você, tendo prova do negócio, você ainda nega? Mas também todo psicopata é narcisista, não é? Sim e não. Vamos lá. E nem todo narcisista é psicopata. Isso, vamos lá. Tem uma diferença gigantesca entre narcisistas e psicopatas. E também tem uma diferença entre psicopata e sociopata. Tá? Apesar de que muitas pessoas usam as palavras psicopata e sociopata como se fosse... É como se fosse a mesma coisa. Mas, assim, na literatura tem uma diferença. Todos eles são capazes de fazer mal. Mas eles fazem por razões e em estados emocionais diferentes. Então, o narcisista e o sociopata, eles são capazes de sentir as emoções. Eles não são capazes de agir de acordo com as emoções que eles sentem. Então, o narcisista e o sociopata, eles vão só responsabilizar você, né? Pelo que aconteceu. O psicopata, ele não sente as emoções. Então, vamos lá. Eu te faço mal. Mas eu te faço mal porque eu sou narcísica e eu te vi tão superior a mim que eu comecei a sentir ansiosa e vergonha. E devido a toda essa emoção aqui que eu tô sentindo, eu fui impelida pelas minhas emoções a fazer mal para você. Esse é o narcisista. Esse é o narcisista. O sociopata é tão desregulado. Ele é tipo... uma pessoa que sofreu tanto abuso que ele não tem regulação emocional nenhuma. Ele te faz mal porque ele tá aqui, tipo, na vida e... Nossa, ela tem um anel, cara. Eu não tenho dinheiro. Ah, já sei, vou dar um soco na cara dela e pegar o anel. Então, o mal que o sociopata faz é o que brota pra ele. Porque ele não tá planejando... Sem noção totalmente. Sem noção, mas tão desregulado. Ele não tá movido pela emoção da inveja do narcisista. Isso. E nem da falta de importância do outro do que o psicopata. Ele tá falta de filtro. Ele tá movido pelo... Ele sente raiva. O sociopata sente raiva, tédio e vazio. E fúria, né? Eu já falei fúria, né? É isso que ele sente. Então, quando vem essas emoções, ele faz alguma coisa desregulada aí. Aí acaba fazendo mal, né? Olha, uma janela aberta, vou lá dentro. Ah, eu vou roubar alguma coisa. Ih, uma velhinha, vou dar um soco. Putz, matei a velhinha. Meu Deus. Esse é o sociopata. O psicopata, não. O psicopata, ele não tá nem aí pra ser aplaudido. Ele não tá nem aí se você acha ele o máximo. Ele tem um objetivo, ele vai te analisar, ele não tem as emoções, as respostas emocionais do sociopata e do narcisista. Ele não tá sentindo ansiedade. Ele tá calculando o momento certo de atingir o objetivo dele. Ele só quer atingir o objetivo dele. Ele quer o que tu tem, por exemplo. Ele vai pegar o que tu tem. E ponto final. Não vai sentir nada antes nem depois. Então, todo narcisista psicopata... temos... Quando o psicopata precisa ser validado como sendo maravilhoso, ele é narcísico desse jeito. Nem todo psicopata precisa ser validado. Muitos vão querer até que você não saiba que é ele que roubou, que fez isso, que fez aquilo, aquilo outro. Ele só quer atingir o objetivo. Aí, nesse caso, ele não é narcisista de precisar ser validado. Mas ele é narcisista no sentido de só pensar em si, né? Sim. Sacou? Eu perguntei isso porque tem um documentário sobre um caso real da Netflix, que eu esqueci o nome do cara, mas é um dos maiores psicopatas do mundo lá fora. O do Tinder lá? Não, o do palhaço. Ai, não vi. Sabe, do palhaço assassino. E ele matou, acho que, 42 pessoas. Nossa, eu já vi várias vezes o coisinha ali, nunca tive coragem de clicar. É bizarro. E aí ele foi condenado, pena de morte. Foi condenado à morte. E antes dele morrer, ele é filmado e ele fala assim, olha que coisa, né? Eu realmente matei 42 pessoas. 42 vezes eu matei, vocês só vão me matar uma. Tipo, eu ganhei. Tipo, de qualquer jeito eu sou o herói. Porque eu matei 42, vocês só podem me matar uma. O psicopata, ele enxerga o mundo dividido entre dois perfis de pessoas. A presa e o caçador. Ele vai ser o caçador. Tudo na cabeça dele está justificado. Porque só existem duas posições no mundo. Então é óbvio que você vai escolher ser o caçador se você for uma pessoa que tem a cabeça no lugar certo, né? Então, como narcisista, ele não assume responsabilidade, mas é porque ele realmente acredita
que você deve ser usado e que é sua culpa que você não viu que ele ia te roubar ou fazer não sei o quê. Sim. Né? Ele não tem esse, ai, será que eu não sei o quê? Não tá nem aí, não. Ele tem certeza absoluta que ele é o máximo, que você não é nada e ponto final. Bem diferente de narcisista, né? Que tá sentindo toda essa neurose, toda essa emoção. Mas os dois são capazes de fazer mal. Caramba, cara. Você ia falar do Tinder? Você tem alguma visão sobre isso? Eu não assisti. Ah, Era tá. um que eu ia assistir e já ia E falar. o Ana? Ana Delvey? Isso. Narcisista. Narcisista com... Narcisista? Essa é Mitômana. narcopata, narcisista maligna, né? Já faz coisas ilegais pra conseguir o que ela quer. Então, quando a pessoa começa a fazer as coisas ilegais, ela já tá se encaixando também no transtorno de personalidade antissocial, né? Que tem a ver, predominantemente, com atitudes ilegais contra a sociedade, não é? Então, olha o final da mentira patológica da Anna. No final, quando todo mundo sabe que era mentira, ela não continua falando... Não, porque eu sou a Anna Delvey, eu não sei o quê. Tipo, todo mundo já tá tipo... Querida. Queridinha, deu, né? Menos. Aham. E ela continua. Aquilo é um perfeito exemplo de como o narcisista precisa continuar mentindo. E assim, tem uma hora que o advogado... Ela briga com o advogado, porque... Eu não vou lembrar exatamente agora, que já tem um tempinho que eu vi. A minha memória, vocês sabem, né? Mas o advogado fala pra ela assim, olha, a maneira da gente conseguir, de repente, atenuar a pena, etc, etc, é dizer tal coisa. E aí ela fala pra ele, mas aí você tá tirando mérito de tudo que eu fiz. O que eu fiz foi extremamente inteligente. Eu, de fato, quase consegui. Eu, de fato, quase cheguei lá. Eu, de fato, convenci todas as pessoas. Você dizer... Porque eu não lembro exatamente o que era, mas ele tá querendo dizer assim, que ela não teve a intenção, que ela não sei o quê. E aí ela não autoriza Porque o ela quer ser advogado... a grandiosa. Então assim, ele fala, mas essa é a forma que eu tenho de atenuar a tua pena. Eu sou teu advogado, então eu vou dizer que você não teve a intenção de fazer. E ela briga com ela, fala, não quero. Eu quero que as pessoas saibam que eu fiz e que eu quase consegui. Olha. O bizarro do narcisista é que ele é tão burro. As pessoas falam, não, ele é inteligente. Não, gente. Os mecanismos de defesa que o narcisista usa são todos burros. Porque todos são de fases da infância dele. Que ele teve que assumir aqueles mecanismos de defesa. Não é verdade que uma pessoa que sabe manipular seja inteligente. É verdade que aquilo é naturalizado na personalidade dela desde cedo. Mas quando se trata de QI, tem narcisista burro, tá? Como tem psicopata e sociopata burro. Como tem narcisista, sociopata e psicopata com QI acima de 130, 100, exatamente, né? Mas este exemplo é ótimo para você ver como ela tem forte o traço narcisista. Um psicopata tá nem aí, atinge meu objetivo. Tanto faz. Me livra da cadeia e foda-se. Tanto faz. Ela ainda queria ser aplaudida e Isso. ser reconhecida. Ela E é queria um ridículo. aplauso. E é ridículo para quem tá de fora, porque essas personalidades se afundam só para não falar que estão erradas, que não são grandiosas. Eles destroem qualquer chance de qualquer saída para não falar que não são grandiosos. Para não assumir erro. Aí não dá, cara. Por isso que o conselho oficial, quando você está lidando com transtorno de personalidade narcisista, a não ser que você tem filho com a pessoa, você tem que ter contato, sei lá, uma situação aí que você tem que ter contato, né? É distância e cortar contato se você puder. Você atende pessoas com esse transtorno e pessoas vítimas também do transtorno? O meu foco é atender as pessoas vítimas desse transtorno. Certo. É claro que aparecem uns narcisistas no meio, né? Porque isso, como a gente falou, é das famílias, né? Então, sempre... minha mãe é... Sempre não, mas frequentemente quando alguém chega... minha mãe, meu pai é narcisista. Em algum lugar você também vai ser. Entendeu? Sim. Né? Então tem que trabalhar nisso, né? Exatamente. Uma pessoa que, por exemplo, se livrou daqueles pais narcisistas, ou daquela mãe, ou de outras relações também, pode ser namorado, namorada, tio, tia, primo, ela fica com resquícios, impactos, né? Como diminuir esses impactos que ficaram? Okay. Ela é fortemente impactada. Ela é impactada de uma forma que é difícil até de descrever para quem não passou por isso. Porque a realidade é que ela vai demorar anos para se recuperar. Para ela construir um senso de eu, para ela começar a validar a percepção da realidade dela. É um tipo de devastação psicológica e emocional que é muito difícil de descrever se você não passou por isso. Então, como que a gente melhora, né? Ela ainda passa a dedicar sua vida toda para ser validada pelos pais? Tipo, pensando, eu vou fazer isso de um certo modo porque eu não quero desagradar os meus pais. Tem um processo aí, nisso de descobrir que seus pais são narcisistas, que a gente chama do processo de luto.
Por quê? Da mesma forma que você ter contato com narcisistas é exatamente a mesma coisa do que você fazer parte de uma seita. E quando você faz parte de uma seita, você tem que mentir. Tem que mentir que tá tudo certo. Não, ele é assim porque ele é grandioso, ele vem do planeta, não sei das quantas, ele é um líder espiritual, né? Você tem que mentir sobre um monte de coisa pra fingir que tá tudo certo dentro daquela seita. Da mesma forma, quando você vem de uma família narcisista, você mente patologicamente a respeito de não, minha mãe me ama, que hoje ela estava cansada. Não, meu pai não é tão ruim, ele já me deu dinheiro uma vez para comprar um calçado, sabe? Tipo, você fica mentindo para si mesma, para se convencer de que não é tão ruim. Porque você não quer falar, minha mãe não é capaz de me amar e nunca foi. E nunca será, né? Uhum. Então, o que acontece? A única forma de você começar a se curar disso aí é se você consegue parar de mentir. Então, você tem que começar a confessar coisas que dão medo só de você pensar. Olha, eu demoro meses com um paciente para o paciente conseguir confessar algo do tipo, Tari, eu não gosto de visitar minha mãe. Porque a pessoa não consegue confessar que ela tem taquicardia, que ela sente peso, que é um pé no saco, entendeu? Então, é tanto processo para ela parar de mentir para si mesma sobre o que está acontecendo. Imagina admitir que a mãe nunca amou. E nunca será capaz de amá-la. Meu Deus, que loucura. O processo de luto é você sair da fase da negação. Não, nem é tão ruim assim. Não, tudo bem. Sair da fase da barganha. A barganha é tipo, você já sabe que tem algo errado, mas você não aceita que tem que cortar o contato ou ter distância. Então, você sabe que tem algo errado, mas você fica, tudo bem, eu vou tentar agradar desse jeito. Eu vou dar um presente pro meu pai. Eu vou falar menos coisas. Aí você tenta uma caralhada de coisas para melhorar seu relacionamento com seus pais, que você já sabe que são narcisistas. E, claro, nada melhora nunca, né? Porque não é possível agradar um narcisista. Narcisista é que nem peneira. Você enche, vai esvaziando. Não é possível jamais, em nenhuma situação, agradar um narcisista. Então, quando você percebe frustração atrás de frustração, atrás de frustração, atrás de frustração, você já sabe que é narcisista, percebe que não tem como agradar. Aí você sai da fase da barganha, você entra na fase da raiva. Raiva ou depressão. Porque daí você consegue enxergar que alguma coisa de errado aconteceu. Isso não é normal. Não é normal o que aconteceu aqui dentro. E aí você pode ficar na raiva, você pode ficar pro resto da vida. Mas quando a pessoa processa bem esse momento aí, ela entra em depressão porque, puf, a bolha estourou. Aí ela vê. E ela tem que ver. Aí, nesse momento, os meus clientes relatam que começa a brotar um monte de memória. Um monte de coisa. Eles começam a brotar um filme da infância inteira, da adolescência inteira, só que agora com outras informações. Eles, agora eu entendi aquilo. Agora eu entendi aquilo. Aí vem em terceira pessoa, né? Isso! Vem em terceira pessoa com distância, que nem um cientista num laboratório conseguindo identificar cada manipulação. Isso é hoovering. Ela tá tentando me sugar de volta pra relação. Ela tá fazendo stonewalling pra não assumir o erro. Isso é escagem. Ela tá tentando me provocar. Eu tive um abuso reativo. Ela fez uma triangulação, uma campanha de difamação. Você consegue identificar os nomes, porque são tudo igual. O narcisista é tudo igual.